Boa, pessoal, tudo bom? Olha, depois da gente ter falado de miomodulação com a toxina, eu vou entregar um extra para vocês sobre algo que eu considero fundamental para quem realmente quer dominar a arte da toxina botulínica. Vamos falar de mecanismos extramusculares, ou seja, tudo aquilo que a toxina faz na pele que não tem nada a ver com relaxar músculo. Assim a gente pensa, né? Nada a ver com relaxar músculo. Bora lá! Pensa comigo. Quando você aplica toxina intradérmica, aquela técnica que a gente chama de mesobotox, o paciente volta relatando que a pele dele ficou menos oleosa, que o suor diminuiu, que a textura mudou. E aí vem a pergunta, né? Por que que isso mudou? E se a gente não está paralisando o músculo, o que é que pode estar acontecendo na pele desse paciente? Então, essa aula vai responder exatamente isso. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo por que que essa molécula faz esse efeito. Então não é só o que, mas o mecanismo real por trás, como vocês entenderam aqueles mecanismos musculares que a gente falou nesse módulo de toxina inteiro. Vamos lá. Para entender os efeitos extramusculares, primeiro a gente precisa ampliar a visão que a acetilcolina, né? Que a maioria das pessoas pensa que a acetilcolina é só o neurotransmissor da junção neuromuscular. Mas a gente entende que ele é muito além do que aquilo que faz o músculo contrair apenas. A acetilcolina tá certo, faz isso, mas ela é muito mais. Imagina que a acetilcolina é um carteiro universal. Ela entrega mensagem não só para músculos, mas também para glândulas sudoríparas, para glândulas sebáceas, para terminais nervosos e para dor. E isso é um dado bem mais recente, inclusive. Até células que não são neurônios produzem acetilcolina. Sebócitos, por exemplo, queratinócitos, células epiteliais, e todos eles fabricam e liberam acetilcolina por conta própria. Então a gente entende que como um sistema, ele vai ter uma comunicação local ali. Então, guarda essa ideia. A acetilcolina, ela está em toda parte da sua pele, regulando além da contração muscular. Entenda isso. Beleza? E agora, o que que a acetilcolina tem a ver com outros mediadores que são liberados pelas células? Eles ficam guardados dentro de uma pequena bolsa. E as vesículas sinápticas, vocês lembram daquelas bolsas que eu mostrei para vocês lá naquela aula? Para que o conteúdo dessas vesículas seja liberado, elas precisam se fundir a uma membrana da célula. E quem faz essa conexão acontecer é aquela proteína chamada de complexo Schner. Lembra do que eu desenhei bem bonitinho para vocês do complexo Schner, beleza? Eu gosto de pensar que o complexo Schner é uma cremalheira. São três proteínas que se enroscam uma na outra, puxando a vesícula até a membrana, até que as duas se fundem e o conteúdo é liberado. As três peças-chave são SNAP25, que fica na membrana da célula, o VAMP2, que fica na vesícula, e a sintaxina, difícil falar isso, que também fica na membrana. E aqui vem o ponto crucial disso tudo. Essa mesma maquinaria SNER não é exclusiva dos neurônios motores. É a mesma maquinaria que libera neuropeptídeos, como o CGRP e a substância P nos terminais de dor. Então, um único bloqueio nesse sistema afeta esse montão de função. Para a gente, isso é muito interessante. A toxina botulínica do tipo A tem duas partes. Lembra da cadeia pesada e da cadeia leve? Que é como um GPS. Ela encontra um terminal nervoso, se liga a ele e uma cadeia leve, que é a tesoura, lá dentro da célula vai lá e corta o SNAP25, que é a que tem função de atuar em cima do SNAP25. E é interessante que o SNAP25 cortado não desaparece. Ele continua lá tentando formar um complexo SNER com outras proteínas. Só que forma um complexo defeituoso, se assim eu posso dizer, que não consegue completar uma fusão e mais, esse complexo defeituoso compete com outros normais. Então ele vai funcionar como um sabotador interno. É como. Por isso, vamos lá.
É por isso que basta cortar uma fração pequena, de 2 a 20% de SNAP25, para bloquear efetivamente toda a exocitose, que é a liberação fora da célula. Então a gente faz esse mecanismo ali acontecer em alguns SNAP25 e aquele SNAP25 que se desprendeu, ele vai quebrando as outras SNAP25 e sabotando as outras que tem ali por perto. E como se trocasse algumas peças legítimas de um quebra-cabeça por peça que quase encaixa. E aí você fica tentando encaixar e não consegue, sabe? E ela nunca vai completar. Então, elas vão atrapalhar quem está tentando montar o quebra-cabeça corretamente ali do lado. É como se várias pessoas estivessem montando vários quebra-cabeças e isso começasse a ficar muito perdido ali dentro da célula. Só que, vamos lá, a gente primeiro começa a pensar na redução de oleosidade quando a gente fala de outros efeitos da toxina botulínica. E quando você aplica a toxina intradérmica, os seus pacientes relatam que a pele fica menos oleosa. E isso tem dois mecanismos. Um que é clássico, que é bem mais recente e fascinante. Primeiro, é importante saber que os sebócitos, que são as células que produzem sebo, têm receptores de acetilcolina. E não só, eles também produzem a própria acetilcolina. É um circuito fechado. O sebócito fabrica acetilcolina, libera, ela age e volta nele mesmo, estimulando a produção de lipídios, que são gorduras. Quanto mais acetilcolina, mais sebo vai ter nessa região. O mecanismo clássico é direto. A toxina bloqueia a liberação de acetilcolina dos terminais nervosos que inervam a unidade entre o pelo e o sebo, que a gente chama de região pilosebácea, e a acetilcolina em menor quantidade, chegando nos receptores dos sebócitos, vai ter menos estímulo para produzir sebo. É análogo ao que acontece no músculo, mas aplicado numa glândula. Então ele também vai ser mediado por acetilcolina. Agora em 2022, se eu não me engano, teve um artigo que foi publicado que mudou a forma como a gente entende esse processo. É bem recente. Eles descobriram que os sebócitos expressam pouca ou nenhuma SNAP25. Ou seja, o mecanismo clássico de cortar o SNAP25 não vai funcionar diretamente na célula sebácea. O que eles mostraram é que a porção ligada da toxina, só a cadeia pesada, sem a tesoura catalítica, foi capaz de modular as produções de lipídios via esses receptores. Então, o interessante é ela funciona como um modulador e não como um supressor. Em sebócitos normais, que não muda nada, mas em sebócitos hiperestimulados, como na seborreia, ela produz e ela reduz a produção como um termostato inteligente. Então ele vai normalizar a produção de sebo ao invés de simplesmente desligar. Isso fazendo a aplicação somente da cadeia pesada, do peptídeo da parte pesada. Beleza? Clinicamente, a gente tem um estudo que mostra mais de 90% de satisfação dos pacientes com pele oleosa tratada com toxina intradérmica. É uma meta-análise que foi publicada agora, em 2024, e confirmou realmente uma redução significativa da oleosidade desses pacientes. O que pra gente é um grande achado, mas é muito recente. Então, a gente também precisa entender que vai atuar em glândulas sudoríparas, que a gente vai fazer a aplicação para reduzir o suor. Nas glândulas sudoríparas, elas são inervadas por fibras simpáticas que usam, adivinha, acetilcolina. Exatamente. É uma exceção neurofarmacológica interessante, porque o sistema simpático geralmente usa noradrenalina, mas para acetilcolina ele usa acetilcolina. Mas para sudorípara ele usa acetilcolina, né? Falei invertido, mas enfim. O mecanismo clássico é o mesmo. A toxina bloqueia a liberação de acetilcolina nos terminais nervosos e as glândulas não recebem o sinal. Não produz suor e é a base de aprovação da toxina pelo FDA para hiperidrose axilar, por exemplo. É esse o que a FDA pegou e falou: a gente pode aplicar intraglandular para tratamento de sudorese. Então, temos liberação da FDA por conta desses achados. E aí a gente tem uma descoberta bem interessante, que foi publicada recente também, que complicou um pouco essa história. Eles aplicaram a acetilcolina de fora, exógena, do corpo de alguém, diretamente na pele já tratada com toxina.
fazendo um bypassing completamente no nervo. E o resultado, a sudorese continuou abolida. Mesmo com a acetilcolina colocada de fora, estimulando diretamente a glândula. Ou seja, isso é como se você tentasse ligar uma torneira abrindo o registro, mas a torneira em si está travada. Não vai passar água. O problema não é falta de comando, é a incapacidade da glândula de responder. Se a glândula não responde, a hipótese mais forte envolve um outro canal, que é um canal, vamos falar assim, um canal de água que precisa ser transportado para a membrana da célula por uma maquinaria, como se a gente colocasse uma bomba ali. E aí a toxina interfere nessa translocação, a glândula fica fisicamente incapaz de secretar água, independente do estímulo. E tem um dado clínico que reforça muito isso. O efeito sobre o suor dura de 6 a 9 meses, enquanto o efeito muscular dura de 3 a 4 meses, que a gente sabe. Então, se fosse só bloqueio pré-sináptico, a duração seria parecida com a parte muscular. O fato de durar mais sugere que essa glândula precisa de tempo para reconstruir a sua maquinaria secretora, digamos assim. Ou seja, a toxina desorganiza a glândula. E muito maneiro. Agora vamos entender o mecanismo de analgesia, o terceiro grande efeito, a analgesia. A toxina botulínica produz alívio de dor. Uai, isso é independente de relaxamento muscular. Então a gente sabe que os pacientes com cefaleia, quando a gente aplica, não é só por questão de relaxamento muscular. Tanto que às vezes a gente usa em pós-cirúrgico. A analgesia ocorre através do relaxamento muscular em dose menor, tá? Mas é um dado clínico muito importante. Para entender que a gente precisa olhar para os terminais nervosos da dor, as fibras C e as fibras A delta. Quando esses terminais guardam dentro de vesículas três mediadores fundamentais, tá? E aí vou tentar não complexificar muito, mas é CGRP, substância P e glutamato. Todos esses três são liberados por exocitose dependente do complexo SNER, que é aquele da proteína que fica dentro da célula nervosa. Então, quando a toxina cliva o SNAP25 nesses terminais sensoriais, que não são os terminais de motores, são sensoriais, ela bloqueia a liberação de todos os mediadores ao mesmo tempo. Ou seja, você não está liberando apenas acetilcolina, você também libera CGRP, substância P e glutamato. Dessa forma, ela bloqueia a liberação de todos. É como desligar três alarmes com um único interruptor. Vamos lá, mais fácil assim. Então a gente vai entender que, além de bloqueio dos neuropeptídeos, a toxina também age sobre o TRPV1, um canal que funciona como detector da fibra C. Ele é ativado por calor acima de 40 e poucos graus, 43 graus, se eu não me engano. Ou um pH ácido por um mediador que a gente tem. Então, o TRPV1 está permanentemente na membrana. Ele é transportado nessas vesículas que vocês estão vendo aí nessa imagem, intracelular, de forma intracelular, para a superfície da maquinaria do complexo SNER. Então, a toxina, quando cliva o SNAP25, reduz a quantidade do TRPV1 na membrana e no nosso receptor. Então, menos detectores de dor nessa superfície, menos sensibilidade à dor você vai ter. Então, é um mecanismo ainda mais intrigante. A toxina pode ser transportada retrogradamente da periferia para a medula espinhal. Ou seja, lá no corno dorsal, ela cliva SNAP25 nos terminais centrais, lá na nossa medula, reduzindo a neurotransmissão da dor. Você quer evidência? Já observaram analgesia bilateral após injeção unilateral. Ou seja, fez só de um lado e o paciente teve analgesia dos dois. O que explica uma ação central desse paciente. Ou seja, esse mecanismo é bem documentado em modelos animais, mas a sua relevância em humanos ainda está sendo debatida. Ou seja,
ainda não podemos falar, olha, realmente temos evidências científicas o suficiente para tratar a toxina como um analgésico. Não temos. Mas em animais temos, e temos bastante evidências, mas ainda não podemos falar que é, tá? Então é um efeito de analgesia, ponto, a gente usa, eu uso na minha clínica, mas não tem FDA para isso, por exemplo. Beleza? Vamos lá, o quarto eixo. Anti-inflamatório. Inflamação neurogênica é um dos próprios nervos sensoriais que iniciam uma resposta inflamatória, vamos dizer assim. Fibra C, quando ativa, libera CGRP, substância P igualzinho na periferia. E isso gera vasodilatação, edema, degranulação de mastócitos e um ciclo. Aí começa nervo ativado, neuropeptídeos, inflamação, sensibilização do nervo e mais neuropeptídeos, e aí começa aquele ciclo de inflamação. A toxina quebra esse ciclo quando bloqueia o CGRP e substância P. Lembra? Daquele mesmo jeito que ele fez ali atrás na dor. Menos o CGRP. Menos CGRP significa que vai ter menos vasodilatação, ou seja, menos substância P significa também menos permeabilidade vascular, menos ativação de mastócitos. Então, estudos in vitro mostram que a inibição de citocinas pró-inflamatórias por essas vias vai controlar a inflamação local. Na clínica, isso se traduz em melhora de rosácea, por exemplo, especialmente em eritema e pacientes que estão fazendo flushing. O resultado melhora muito, mas assim, resultados preliminares são positivos em tratamentos de, por exemplo, psoríase, dermatite atópica, mas ainda é preciso ser honesto. Essas evidências são limitadas e nem todos os modelos experimentais que a gente tem mostram o mesmo resultado. E eu também percebo isso na clínica. No dia a dia a gente não vê isso claramente nos pacientes, em todos. Alguns melhoram, outros não. E é aqui que tudo converge. Converge. Quando você faz o mesobotox, as microinjeções intradérmicas, você está ativando todos os mecanismos simultaneamente. Menos sebo nas glândulas sebáceas resulta em menos oleosidade e poros menores. Porque poros menores, menos distendidos, parecem menores, né? A redução de suor na glândula sudorípara contribui para a pele mais seca e com textura mais lisa. A diminuição de neuropeptídeos, por exemplo, nos terminais sensoriais, vai reduzir a inflamação e o eritema. E quando a toxina difunde para a musculatura superficial ali, ela vai ter redução da microtensão da pele e vai suavizar as linhas finas da face, por exemplo. Então, a gente tem alguns estudos, por exemplo, tem uma meta-análise bem interessante que fala sobre melhora em sebo, poros, eritemas, rugas, textura, elasticidade da pele, mas isso é importante ser bem honesto cientificamente, que não tem nenhum desfecho que atinge um tamanho de amostra necessária para uma evidência conclusiva. Então, a estimulação direta de colágeno, por exemplo, ainda é hipótese, beleza? Você não pode falar que toxina faz estímulo de colágeno, por exemplo. Cuidado com isso. Vamos lá. Para fixar, vamos guardar e organizar 4 eixos. A gente tem glândulas sebáceas que fazem bloqueio colinérgico clássico, mais o mecanismo direto de FGFR, que modula, não suprime produção de sebo, ou seja, diminui a produção sebácea. Beleza? Glândulas sudoríparas. A gente vai ter bloqueio colinérgico pré-sináptico, mais o efeito da glândula diretamente. Então, a gente entende que é um efeito que dura de 6 a 9 meses na glândula, tá? O bloqueio que vai fazer no músculo ao redor da glândula sudorípara, que ajuda na excreção, vai ser por 2 a 3 meses. O bloqueio da liberação de CGRP, substância P, glutamato, quando a gente fala de analgesia, vão reduzir alguns mediadores na membrana. Possivelmente, a gente tem uma ação do sistema nervoso central por transporte retrógrado. É o que a gente acha, independente do efeito muscular, tá? E aí é onde eu falo que falta mais embasamento científico. E quando a gente fala do efeito anti-inflamatório bonitinho da toxina botulínica, a gente começa a ter bastante redução de inflamação neurogênica por bloqueio
de neuropeptídeos, por exemplo. Então a gente só sabe que tem evidências clínicas promissoras, mas ainda são limitadas. Combinado? Para vocês saberem o que é sólido e o que é fronteira ainda da ciência, do conhecimento, a gente tem já bem estabelecido que bloqueio colinérgico, reduzindo sebo e suor, e bloqueio de neuropeptídeo, reduzindo analgesia. A gente tem ainda emergentes, aí eu botei bem bonitinho para vocês aí. Ação direta por via FGR, oh meu Deus, nos sebócitos. Ou seja, modulação de vias sudoríparas também e transporte retrógrado para o sistema nervoso central ainda são emergentes. Provavelmente indiretos, a gente vai ter redução do tamanho dos poros, que é a consequência da redução de sebo, parte da melhora da textura e, secundariamente, a redução de microtensões da superfície da pele. E a gente ainda está em investigação em estimulação direta de colágeno, imunomodulação direta pela toxina e ação sobre fibroblastos, diminuindo inflamações e assim a gente vai pensando em possibilidades, beleza? Então, o que vocês precisam levar dessa aula, galera, é que assim, a toxina botulínica por si só, ela é uma molécula muito, muito versátil. E ela não é somente um relaxante muscular, como está escrito aí. Ela nem é um relaxante muscular, é um agente que inibe a liberação de acetilcolina na fenda sináptica, assim fazendo com que o músculo evite de contrair, não relaxar, né? O músculo está relaxado, e aí você entende dessa forma. Quando a gente entende esse mecanismo extramuscular, que é fora do músculo, a gente muda um pouco a forma como a gente indica, aplica e também como explica o procedimento para o nosso paciente. A gente ganha também mais credibilidade. O paciente entende que a toxina intradérmica vai melhorar a oleosidade, textura, eritema, e isso tem base científica. Isso você já pode falar para o paciente. E um paciente com expectativas alinhadas com você dá mais adesão ao seu tratamento. Esse conteúdo já está disponível no material de apoio lá da plataforma. Eu vou deixar um PDF com todas as referências, com todos os artigos para você poder acessar e fica aí para você esse aulão sobre outros métodos de ação da toxina botulínica que não seja de forma intramuscular. Belezinha? Nos vemos no próximo módulo.